Essa senhora, gente, olha, é uma senhora de 65 anos que estava enfrentando depressão. E depressão, hoje, é um dos maiores desafios para a ciência, porque é uma doença que não é tão simples de ser diagnosticada, é uma doença onde o paciente precisa aceitar a sua condição. O paciente precisa saber que se não partir dele a vontade de se tratar, dificilmente essa doença vai ter uma remissão, porque cura dizem que é bem difícil. Não sei nem se existe cura, mas remissão, controle da doença com acompanhamento médico existe. E essa senhora foi com um filho, é a dona Beatriz. Ela foi procurar, Percival de Souza, veja se tem cabimento, uma espécie de tribo que proporcionaria a ela um tratamento que não medicinal. A família estava do lado de fora. Tem imagem do local onde tudo aconteceu? A família, pela janela, via o momento exato em que essa senhora ia ser submetida ao tratamento, aí, a esse ritual misterioso. Só que a pessoa que guiava esse ritual, que até agora não se sabe de onde surgiu, que ritual é esse, que prometia a cura da depressão, em segundos, o sujeito foi lá, parece que jogou uma bebida alcoólica em cima dessa moça e essa senhora estava perto de uma vela. Ela estava estendida, viva, numa maca, com um lençol branco. Do lado, uma vela. O sujeito pega a bebida que seria alcoólica, joga, dizendo que fazia parte do ritual, e essa senhora pega fogo e morre. 70% do corpo queimado. Veja comigo a reportagem inédita, Brasil. Uma mulher de apenas 65 anos, mãe de um filho, avó, viúva. Na família era conhecida pela alegria, pelo jeito espontâneo. Beatriz Faria, segundo a polícia, foi morta em decorrência de um ritual que participou no último sábado à tarde, em um centro de Umbanda. Para a família, a história ainda é um mistério. Tudo começou quando a família identificou que Beatriz, essa senhora de 65 anos, ela passava por uma depressão. O filho sugeriu para que a mãe participasse de um trabalho de cura espiritual. Ele, junto com a esposa, frequentam um centro de Umbanda que fica aqui no bairro Riviera da Barra. Por isso, sugeriram isso para essa senhora e ela, inclusive, se preparou para esse dia. Exatamente antes de ela ir até o local para que ela comprasse um kit, né, um lençol, enfim, né, algumas coisas para que pudesse lá fazer o trabalho de libertação, né, qual eles mencionaram que faria com a minha tia, né. Com receio de ir apenas com a nora e com o filho, que já fazem parte da religião, Beatriz chamou uma sobrinha, que nada tem a ver com o assunto. Essa sobrinha topou acompanhar a tia até a sessão de Umbanda. Quando chegou lá, ela tentou filmar o início da sessão, mas isso é proibido. Por isso, ela ficou um pouco mais afastada, do lado de fora. Mas mesmo assim conseguiu ver tudo. Segundo o relato dessa mulher, esse lençol branco que Beatriz levou para o ritual foi estendido no chão. Beatriz deitou. Eles enrolaram essa mulher nesse lençol e ali banharam ela com cachaça. Depois disso, o pior aconteceu. Jogaram cachaça nela e lá tinha velas, tinha, né, pessoas lá dentro desse local. Infelizmente, a gente não sabe se foi um acidente, que caiu uma vela e aquilo explodiu. A polícia também vai investigar o caso para a gente poder entender o que realmente aconteceu lá dentro, né? A questão de ela ter ido lá nesse local, né, para ser tratado, ou talvez para ser, né, o que ela imaginava ser curada, né? E aí, infelizmente, ela acabou saindo de lá morta, né? Na versão da família, foi o líder espiritual quem acendeu o fogo perto de Beatriz. Para a polícia militar, quem fez isso foi o filho da vítima. O mistério é, foi um acidente ou atear o fogo fazia parte do trabalho que estava sendo feito? A gente não sabe, de fato, né, se foi alguma ação, tipo, vamos dizer, de propósito mesmo, de entregar uma vida, ou era questão mesmo espiritual de fazer cura e libertação. Estivemos no centro e do lado de fora conseguimos filmar o pano queimado durante a sessão, dentro de um tanque. O centro já existe há pelo menos 30 anos, segundo as testemunhas, e é tradicional aqui no bairro.
A família afirma que Beatriz teve 70% do corpo queimado. Ela foi socorrida às pressas para a UPA de Riviera da Barra, que fica muito próximo ao centro de Umbanda. E depois foi levada para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. A mulher morreu por volta das 8 horas da noite deste domingo. Além dela, o filho e o líder espiritual do centro também se feriram. Vamos ver quem vai ser responsabilizado por isso? Vamos juntos, ao vivo, com a Gabriela, direto do Espírito Santo. Oi, Gabriela, boa tarde. Oi, Bate, uma boa tarde para você e para todos que acompanham o Cidade Alerta. Pois é uma notícia muito triste, né? Lembrando que o nosso papel é justamente de retratar o fato, contar a história. Não é nosso papel falar sobre a religião, sobre a fé das pessoas, inclusive respeitamos, mas sim de trabalhar, de contar essa história. E essa história é de uma pensionista de 65 anos, identificada como Beatriz Faria, como a gente viu aí na reportagem. Essa mulher, um belo dia, ela, segundo a família, já passava por depressão, tomava remédios para tratar a doença e um belo dia ela chamou o filho para conversar sobre isso, sobre o que ela vinha passando, o sofrimento dela por conta da depressão. E esse rapaz que frequenta o centro de Umbanda, ele deu a ideia para a mãe de participar de um tratamento de cura espiritual, na expectativa de que essa mulher melhorasse dessa depressão. Então ele fez o convite e a idosa aceitou. Então ela se preparou para esse trabalho que aconteceu na tarde do último sábado em um centro de Umbanda que fica em Vila Velha, na região metropolitana aqui do Espírito Santo. Ela chegou, segundo os familiares, a comprar um kit, inclusive o lençol usado para esse trabalho. Então, na tarde do último sábado, ela foi com o filho e a nora, que fazem parte dessa religião, acompanhada também de uma sobrinha. Mas, infelizmente, durante esse trabalho espiritual, ela acabou com 70% do corpo queimado, foi socorrida para um hospital, mas, infelizmente, no último domingo não resistiu a esses ferimentos. Bate. Ok, obrigado, viu, Gabriela, pelas informações.